Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, começa agora o Quem Somos Nós. A gente procura ter uma conversa autêntica, profunda e descontraída com pessoas de várias visões e especialidades, como filósofos, cientistas, artistas e muito mais, sempre sobre a natureza humana. Você pode ouvir todos os programas que já foram ao ar nos sites da Eldorado, da Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós continuamos com a série dos médicos. Eu sou Celso Loduca e aqui comigo e com as pessoas que vieram nos assistir, Franklin Santana Santos, pós-doutor em psicogeriatria. Boa noite, Franklin. Boa noite. Quem é você? Eu sou um médico que se interessou por estudar o fim da vida, tanto do ponto de vista teórico como do ponto de vista de assistência a pessoas que estão enfrentando a finitude. Por quê? Porque eu acho que um assunto que não se debate é um assunto tabu na sociedade, em todas as instâncias, inclusive na universidade. E porque eu me interesso, porque esse assunto me leva a uma pergunta: se transcendemos ou não, e o que há depois da morte. Isso me fascina e por isso eu resolvi estudar essa área. Deixa eu ver se eu entendi. Você resolveu estudar a morte para saber se a morte é definitiva, vamos dizer assim, ou se existe alguma coisa depois? Na verdade, eu tenho uma resposta para mim disso, mas eu acho que a sociedade não discute isso como deveria discutir. Já que isso é o fim de todos nós, por que esse assunto é interdito em todas as instâncias da sociedade? Por quê? As razões são múltiplas, né? Tem razões históricas, razões filosóficas, religiosas, interesses múltiplos para que seja dessa forma, do sistema que aí está. Virou tabu? Ela sempre foi tabu? Nos teus estudos e tal, historicamente, parece que teve momentos que era uma coisa mais natural. Se a gente for olhar como... Quer dizer, primeira coisa, eu acho que a morte, o ser humano é a única espécie que tem consciência de que morre. Os outros animais, nenhum outro tem essa consciência. Ou a gente acha que não também, né? Pelo menos por enquanto nós não temos conhecimento de que as outras espécies pensam, saiba que vai morrer. Ou não tem uma percepção, porque está ligado à questão do córtex cerebral, né? Acho que mais ou menos uns 100 mil anos atrás, Neandertais e Homo sapiens, como nós começamos a desenvolver essas habilidades, nós observamos na natureza que os animais morriam, as plantas morriam e que nós também morríamos. E desde então passamos a enterrar os nossos mortos. Foi a primeira grande diferença do ponto de vista evolutivo. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente fala que nos diferencia. Enterrar os nossos mortos nos torna humanos. Então lá, 100 mil anos atrás, nós começamos a enterrar os nossos mortos. Nenhum outro animal faz isso? Nenhum outro animal faz isso. E acreditando que havia uma possível vida após essa morte. Aí de onde tiraram isso? Não faço a menor ideia. Porque o homem de 100 mil anos atrás não tinha um conceito filosófico, não existia nada disso na cabeça deles. É o medo de acabar, não é? A gente não... Tem gente que diz que a gente, pelo medo de morrer, você inventa o pós-morte, não é isso? Não, mas o homem primitivo não tinha essa capacidade de filosofar, de inventar essas coisas. O homem primitivo era baseado tudo no dia a dia dele, era na visão da natureza que ele tinha. E ele via na natureza, por exemplo, as estações do ano: primavera, verão, outono, inverno, vinha de novo o quê? Primavera novamente. Morria um animalzinho, nascia outro animalzinho. Então ele entendia que se era dessa forma que ele observava, era provável que acontecesse também assim conosco, né? Então nós morríamos e de alguma forma nascíamos de outra maneira, seja fisicamente ou em outro local de outra maneira. E aí que a gente começa a nossa história com a questão da morte e do morrer. Isso depois vai avançando à medida que o homem se institucionaliza, cria o Estado, as religiões aparecem, aí nós vamos começar a lidar de uma outra maneira com a questão. Ainda é uma questão natural, quer dizer, não havia esse medo absurdo que existe hoje na contemporaneidade.
Quando as religiões são institucionalizadas, nós aparecemos um medo que antes não existia, que era o medo da questão do pós-morte, da penalidade. Todas as religiões da antiguidade, as modernas também, reservam prêmios ou castigos dependendo da conduta moral que o fiel ou a pessoa desenvolveu em vida. Se você foi um bom fiel, vai para o céu, vai para um céu, entre aspas, e se não, vai para algum tipo de penalidade. E nos egípcios... Então morrer passou a ser uma coisa ruim, não é isso? Quer dizer, passou uma coisa ruim, não, você corria o risco... de ficar ter um castigo, sofrimento, não é isso? Pós-morte. Quer dizer, não bastava só as diversidades da vida, mas haveria também a possibilidade de outras adversidades pós-morte. Tem gente que olha isso como uma maneira de controlar as pessoas, não é? Quer dizer, que se inventou essa coisa para poder controlar as pessoas. Para que todo mundo pudesse seguir um determinado tipo de comportamento. Então cria-se a religião, os ritos, os modelos, e as pessoas deveriam seguir aquele modelo ditado por uma quantidade X de pessoas que controlavam as religiões. Que era um instrumento de poder. Era, exatamente. E aí essas pessoas passam a ter, nos egípcios especificamente, eles passam a ter medo porque quase todos, era quase unânime isso, eles acreditavam na possibilidade da reencarnação, quer dizer, que poderia voltar a viver novamente. Se você fosse penalizado, a pena era não voltar, né? Perdia essa energia. Isso era um grande temor, quer dizer, seria como se fosse hoje o nada, né? O materialismo. Depois, com o passar do desenvolvimento das religiões, apareceu o cristianismo, né? Também teve na Grécia. A Grécia também era reencarnacionista, uma parte dos gregos. E existia também as penalidades lá, que era o Campos Elíseos para os justos e o Hades para a punição com o Tártaro, na verdade, né? O Hades, na verdade, é o submundo. Dentro do submundo tinha o Campos Elíseos, que eram os justos, as almas justas, e o Tártaro, que era como se fosse um inferno, que a gente usa agora a palavra. Mas existia a possibilidade de que você pudesse voltar novamente. Tanto é que essa crença na reencarnação estava presente no discurso de Sócrates. E aí é interessante... Mas, de novo, isso não é uma maneira de suportar a ideia de que morreu, acabou? Em princípio, não há uma resposta, vamos dizer assim, definitiva. Existem então, hipóteses a serem trabalhadas. Mas será que não é essa medo, sei lá, essa angústia de não saber o que tem depois, o medo que faz a gente inventar o depois? O medo de acabar, de deixar de existir, que eu acho que é uma das grandes questões que nos faz, é como pode seres pensantes deixarem de serem pensantes ou deixarem de existir. Como podemos lidar com essa questão de que vai tudo que você fez, tudo que você é, simplesmente um belo dia desaparece. Obviamente, isso força, digamos assim, a criar essa resposta da transcendência. Mas não é só isso, né? Existem outros elementos também que falam a favor ou que levaram o homem a construir essa possibilidade de transcendência. Quer dizer, tem o medo de que... Não é o medo, você acha que não é o medo? Não, o medo... é um dos motivos, mas eu acho que ele não é o único. Existem outros motivos que fizeram levar nessa crença. Quais? Antigamente, tinha os grandes xamãs. Eram pessoas especializadas que aparentemente tinham evidências dessa sobrevivência da personalidade pós-morte. Entrava em contato com os espíritos ou invocava os espíritos. O próprio Sócrates, filósofo, dizia ser guiado por um daimon, um ser invisível, enfim, que o orientava. Então existiam evidências. E ele acreditava que existia corpo e alma, vai dividindo de um jeito bem simplório. Daí sai toda a filosofia dele. Então, assim, existia o medo, sim, que levava os homens a criarem um sistema de que existia vida após a morte, né? Quando poderia não existir coisíssima nenhuma. Mas também existiam outras evidências, outros elementos que também os levavam a acreditar nessa sobrevivência. Cientificamente, uma está provada, tá certo? Acaba na morte. Não tem nenhuma. Nem essa tá. Essa é uma hipótese. Que existem evidências que falam a favor dela, mas também existem as evidências científicas que falam a favor da sobrevivência da personalidade. Científicas em que sentido? De experimentos? De experimentos.
não ligada a uma religião específica ou a determinadas religiões. Existem evidências e projetos agora em andamento que falam a respeito dessa questão. Por exemplo, hoje tem uma pesquisa, um grande núcleo de pesquisa nos Estados Unidos e na Inglaterra, é multicêntrico na verdade, em que as pessoas, baseado na experiência de quase morte, não sei se todos estão familiarizados com isso, é quando, por exemplo, nós estamos numa situação limite, paramos, temos uma parada cardiorrespiratória por motivos diversos. As pessoas dizem o que experienciou durante aquele período que o coração estava parado e, teoricamente, não haveria fluxo sanguíneo cerebral. E, portanto, não deveria haver pensamentos conscientes daquela situação, já que no cérebro não recebia fluxo. E as pessoas, após serem reanimadas, obviamente, retornam contando algumas coisas que viram, ouviram ou aconteceu. Uma das mais frequentes é que... O túnel de luz. Um túnel de luz, enfim. Mais uma das mais frequentes é que elas se veem fora do corpo, veem o corpo, ouvem e veem o que está acontecendo, muitas vezes, não só naquele ambiente, mas em ambientes distintos que não teria condições de ver. Bom, partindo desse pressuposto de que isso fosse verdade, um grupo de cientistas, neurocientistas, começaram a olhar essas questões do ponto de vista de que maneira a gente poderia provar essa hipótese, ou reunir elementos que pudessem... Se isso aconteceu ou não. É verdadeiro ou não. Tem gente que diz que é uma falta de oxigênio que cria essa ilusão. Tem outras, visões sobre esse assunto. A respeito dessa questão. Mais fisiológicas, não é isso? Exatamente. Aí esse grupo que pensa na hipótese de que isso poderia ser verdadeiro, elaborou um projeto que está em andamento, que é o seguinte: as pessoas, por exemplo, elas têm esses relatos. Então, se isso acontecer, de que maneira a gente poderia pegar isso como verdadeiro? Eles elaboraram, então, colocar uma televisão passando um filme 24 horas por dia em todos os ambientes de um hospital, centros cirúrgicos, salas, quartos de paciente, enfim. Se houver alguém que tem uma parada cardiorrespiratória, e é mais ou menos, a experiência quase morte é 15% das pessoas que apresentam paradas cardiorrespiratórias. E dentro de um hospital você há de convir que não é tão infrequente esse evento. E se elas saem do corpo, teoricamente, elas deveriam ver o que está passando nessa televisão, que está voltada para o teto e que ninguém teria acesso, exceto os pesquisadores. Então, como eu poderia descrever uma cena... Não entendi. A televisão está virada para o teto, ela não está para o chão. Não, para o teto. Quem tá lá no lugar não consegue ver. É impossível ver, porque a televisão... Eu estou vendo as costas da televisão. Eu que estou vivo, estou vendo as costas da televisão. As costas da televisão. Então, se teoricamente eu, durante a parada cardiorrespiratória que eu sofri, sou capaz de descrever a cena que estava passando naquele momento, não tem nenhuma outra hipótese para explicar, exceto que de fato eu saio do corpo. Minha personalidade, por alguma razão, sai e eu consigo ver. Mas tem que avisar o cara que ele tem que olhar para a televisão, né? Porque senão, não se o cara sai do corpo e não vai lá ver. Mas assim, se eu tiver uma única pessoa falando que, olha, naquele momento estava passando a cena da Emma Thompson com alguém lá. Aí você vai dizer, naquele horário, como você passa 24 horas sem controle, você sabe exatamente a cena naquele horário. Quer dizer, aí, estatisticamente não vai defender, não é isso? É indefensável, na verdade. Mesmo estatisticamente vai falar, mas é uma pessoa, aí vai lá o estatístico e fala, o chute de acertar a cena poderia ser sei lá, sempre vai ter alguém. Mas nesse caso teria que ter uma quantidade, né, maior. Sim, a quantidade de números, sim, mas o fato de você ter a resposta, em termos de construção de pensamento científico, eu não tenho nenhuma outra hipótese que me daria a explicação disso. Antigamente, a hipótese espiritualista era mais dominante. Até porque não existia ciência. Antigamente, lá atrás, né? Uhum. E que, de repente, com o método científico, com o jeito de olhar mais ou positivista ou materialista, a gente pode chamar da maneira que for,
a ideia de que somos matéria, né, e o espírito é uma coisa que a gente não sabe, vem ganhando mais, não é isso ou não? Não, na verdade é assim, se a gente for colocar em termos de humanidade, disparado na frente, mais de 90% da humanidade é espiritualista. Aposta na hipótese de que tem vida depois. De que tem vida após a morte. Vamos dizer assim, um número restrito de pessoas. Você tem razão. Que vem crescendo, é isso que eu quis dizer. Você tem razão. Populacional. E tem alguns ambientes que isso é mais forte. Dentro do ambiente acadêmico e científico em determinadas áreas, essa crença de que a mente é produto do cérebro, ela é forte. Mas ela é restrita a um número pequeno de pessoas. Mesmo hoje, então, se nós olharmos dentro da evolução toda, mesmo hoje, atualmente, a imensa maioria dos seres humanos ainda apostam ou creem nessa hipótese de que há sobrevivência pós-morte. Isso vai influenciar muito a maneira como nós lidamos ou temos lidado ao longo do nosso desenvolvimento com a questão da morte e do morrer. Em que sentido você está falando? Se o cara acredita ou não que tem vida depois da morte, determina o jeito, a maneira da morte, o jeito que ele lida com a morte? Determina, não é que determina só isso. Ou influencia profundamente. Isso é uma das influências, porque isso vai ser construído. Qual que é a diferença? Quem acredita que tem uma vida depois da morte, ele olha a morte de que maneira tão diferente do que o outro? Ou leva a vida de que maneira tão diferente de quem acha que a morte é um muro e não uma porta, como você falou? A primeira grande coisa é a questão de que existe essa possibilidade de você reencontrar as pessoas, os afetos seus. Isso te dá mais serenidade diante da aceitação da sua morte, porque você conta ou acredita na hipótese que você mesmo vai sobreviver, sua personalidade, e aqueles que você amou algum dia também sobreviverão. Então, quer dizer, que o corpo é uma casca que isso só que você vai encontrar essas pessoas lá. Então, isso dá uma certa resignação diante da sua própria morte e do morrer do outro. Claro que isso não é só o suficiente. Na prática, a gente observa isso. Quer dizer, a crença em uma vida após a morte não é suficiente. Não alivia a angústia de morrer. Do morrer. Parece que as pessoas acreditam, mas não acreditam muito, porque não tem certeza, né? Exatamente. Então, assim, eu acredito. Então, só que quer morrer? Não. Não, ninguém quer. Porque exatamente essa construção dessa possibilidade ainda é muito... As pessoas hoje estão no século XXI, elas precisam cada vez mais de evidências concretas, que na grande maioria, a grande parte das religiões, eu não diria todas, mas uma grande parte das religiões, não oferecem essa evidência que muitos procuram. Falam, é um discurso, sem trazer provas ou evidência de que, de fato, isso vai acontecer. Então, as pessoas ficam muito inseguras diante dessa questão. Nós encarávamos a morte ou morrer sobre uma perspectiva praticamente quase que única, teológica. Ao longo de quase 2000 anos, quem fala bem isso é o Philippe Ariès, um historiador francês, que vai levantar exatamente a maneira como nós encaramos esse processo. E a maneira como nós vivenciávamos isso, de uma certa forma, era natural. Quer dizer, não havia tanta revolta, inconformação ou insatisfação com o processo de morte e morrer, exatamente porque a religião e também porque acontecia muito, não é? Porque como a gente não morriam tinha mais também, jovens, não tinha muito questão de saúde, ainda era desconhecida, a idade média era baixíssima, né? Onde as pessoas morriam. Então morria muita gente que eu digo é próximo da gente. Então a mulher tinha 10 filhos, morria 7. Isso. E tarará. Então a morte também era uma coisa mais próxima, né? Havia uma familiaridade, é hoje, exatamente. A forçada, morte, mas era, né? Era esporte, por exemplo, as guerras, as pestes todas. Então as pessoas morriam na idade mais precoce. Mas aí vai acontecer um fenômeno que Philippe Ariès, eu acho que é interessante, é que ele chamava de morte domada. E depois o que ele passa a falar que hoje tem uma morte selvagem. E o que é isso? Uma morte domada seria a morte que, na verdade, acontece... O moribundo, que é a pessoa que está morrendo,
ele preside ou presidia o seu morrer. De que forma? Normalmente, se eu soubesse, por exemplo, que eu tivesse tuberculose, antigamente, não tinha cura, ia morrer. Aí o que eu fazia? Eu meio que abria a minha porta da minha casa para receber as pessoas que eu amava, eu mandava cartas dizendo que eu estava muito mal, que eu precisava. Então, eu ia determinando o que ia ser feito. Isso era o meu controle do moribundo. Normalmente morria em casa, assistido com os familiares, sem muitos recursos, porque a medicina ainda não estava desenvolvida. Então, e raramente alguém tinha dinheiro também para pagar médico. Então, médico era um luxo. Então, as pessoas morriam em hospice, em que a palavra a gente chama de hospice, que seriam grandes locais normalmente ligados à igreja novamente, né? Então, com padres e freiras que assistiam peregrinos, pessoas mendicantes que apareciam lá para morrer. Então, morriam naqueles locais ou em casa sem nenhuma assistência médica. E eles presidiam, então, Então, havia uma familiaridade e uma certa conformação, porque grande parte da população era crente. E uma das coisas que deveria ser resignar diante dos desígnios da divindade, que determinava quem morria, ou quando morria e que maneira morria. Então havia essa conformidade. À medida que a ciência vai avançando, o pensamento, vai haver uma transformação, uma mudança de onde morre. As pessoas passam não mais a morrer em casa e passam a morrer nos hospitais. O presidir, o paciente perde essa capacidade de gerenciar, dizer como é que vai como é que vai ser, e ele é transformado ou transferido esse poder primeiramente para os médicos e para os hospitais. Então os hospitais hoje é onde se morre, se aceita. Então a morte passa a ser oculta. Então ninguém vê mais ninguém morrer, porque morre todo mundo praticamente. Por exemplo, no Brasil, 70% das pessoas morrem em hospitais, 20% em casa e 10% que a gente chama de na rua, acidentes, enfim, assassinadas, de causas externas. 70%. Então, grande parte das pessoas estão morrendo nos hospitais. E ninguém tem acesso. Teoricamente sozinhos, né? Não necessariamente sozinhos, mas de um ponto de vista emocional, abandonados, é isso? Eu estou falando porque 70% deles morrem nos hospitais, mas mesmo nos hospitais eles não morrem bem assistidos, porque o valor da nossa cultura atual é a vida como supremo valor. A vida a qualquer custo, a qualquer preço. Importa estar vivo. E isso faz parte da cultura da formação dos médicos também, na qualidade em detrimento. Nós queremos quantidade em termos de tempo. Há alguns anos se dizia que a pessoa morria quando ela parava o coração. Agora assim. É cerebral, né? Agora a morte é critério encefálico, né? Então, quer dizer, se de fato teve morte cerebral, aí eu posso dizer com certeza, inclusive eu estou autorizado, naqueles casos de morte cerebral, em dar o atestado, eu preencho o atestado exatamente quando eu constato que a pessoa teve a morte cerebral. E eu estou autorizado a desligar todos os aparelhos. E é diferente da questão da eutanásia, de eutanásia, que muitas vezes as pessoas confundem esses termos. Eutanásia é boa, né? Násia, morte, seria uma boa morte. E na eutanásia eu apresso deliberadamente, conscientemente, intencionalmente o fim da vida, mas com uma única razão: tem que ter um fim misericordioso, de compaixão, por conta do sofrimento. Aliviar o sofrimento. Eu não apresso a morte simplesmente porque eu estou afim da grana da pessoa, digamos assim, né? Por compaixão. A distanásia, que é o que acontece praticamente todos os dias, na grande maioria das vezes nos hospitais do Brasil e do mundo inteiro, por conta dessa dificuldade de lidar com a morte, da equipe de saúde e dos familiares e dos pacientes, eu prolongo a vida às custas do sofrimento da pessoa, em detrimento da qualidade. Eu julgo que a quantidade em dias é mais importante do que essa qualidade. Tá, provavelmente, assim, eu não sei, eu estou tentando imaginar, mas até para você não se sentir culpado de não ter tentado até o fim. Será que não é isso que o médico pensa? Ou será que não é isso que as pessoas pensam? Eu tenho que ter certeza que eu tentei salvar esta pessoa até o último minuto. Mas aí entra o sentimento de onipotência, de que a gente pode tudo. Quer dizer, a gente quer vencer a morte. O que deve.
Não, eu acho que aí entra o critério de que nós, no fundo, esse é um desejo, né, meio narcísico do médico, de achar que ele pode vencer a morte. A morte é um fenômeno natural, faz parte da natureza. Aliás, ela foi criada na natureza, porque tudo que existe é natural, no sentido assim, tem um propósito. Por que surgiu a morte? Do ponto de vista biológico, se a gente for pensar. Por que nós morremos? Sem ver com Adão e Eva e que Deus criou, nada disso. Mas no sentido assim, por que nós morremos do ponto de vista biológico? Qual foi a vantagem biológica de existir morte? Porque antes só existiam seres unicelulares, eles se replicavam, uma espécie de clones. Mas a diversidade material genética era muito pobre. Morrendo essa geração, digamos assim, e criando a reprodução sexuada, havia a possibilidade de trocas genéticas maiores e as gerações mais novas pudessem transmitir ser diferentes, mas por causa da reprodução, né? Exatamente. Então aí a morte é introduzida do ponto de vista biológico como uma vantagem. Selecionada, né? Selecionada pela evolução. Né? Como uma vantagem para poder haver recombinação genética e diversidade. E que as gerações mais novas pudessem também ter seu direito a passar seus genes, digamos assim. Não, e que as coisas que te compõem aqui passem a compor outras pessoas, os elementos químicos também que outras pessoas, outras coisas também, não é? Já que é finito o material que a gente tem na Terra, não é? Exatamente. Então, essa questão... Então, a morte está sempre aí, nos perguntando, e essas perguntas são muito incômodas. E nós entendemos agora que quando não há mais perspectiva de cura da doença, há sempre o que fazer para minorar o sofrimento do paciente. E o sofrimento do paciente e da família, ele é não só físico, ele é social, ele é psicológico, ele é espiritual ou existencial. Obviamente quem não tem crença na sobrevivência. Então, o cuidar desse paciente, dessa família, diante do seu morrer, olhando essas quatro áreas, ou quatro perspectivas, e de forma multiprofissional, né? Médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, enfim, é que vai dar a qualidade do morrer para as pessoas. Mas isso vem começando muito timidamente. Começou na década de 60, na Inglaterra e nos Estados Unidos, com as figuras da Elizabeth Kubler-Ross e da Cicely Saunders, duas médicas, uma psiquiatra, outra mais ligada à oncologia, em que passaram a olhar essas pessoas que ninguém olhava. Nós morremos com muita dor, em geral, a despeito de nós termos medicamentos, praticamente hoje em dia, que controla qualquer dor. Então não tem sentido mais morrermos com dor. Porque continuamos morrendo com dor, com sofrimento físico, que é uma das coisas que a gente pode controlar bem. Porque os profissionais da área da saúde não foram educados e treinados a lidar com a finitude. As pessoas são ensinadas para curar, quando na verdade... Para salvar da morte. Salvar a vida. Não é isso? Isso. Elas para evitar a morte. Exatamente. E quando a morte acontece, o que é? Um grande fracasso. Visto dessa forma. Acho que emocionalmente para o médico não é? Do ponto de vista que ele fala, perdi a pessoa. Perdi o paciente. Mas é porque ele foi condicionado, se eu posso dizer assim, usar uma palavra forte, mas acho que é isso mesmo. Condicionado a pensar dessa forma, porque os valores que foram ensinados e passados dentro da faculdade, primeiro, a gente tem um ponto, é que os profissionais da área da saúde, eu digo aqui, mesmo fora do país, não foram treinados e educados. Nós temos mais de 9.600 horas de aula para formar um médico. São 6 anos. Se nós olharmos quanto tempo a questão da morte, do morrer, da assistência das pessoas que estão morrendo entra no currículo da graduação da medicina, é praticamente irrisório. Quando entra, na maioria das vezes, das mais de 200 faculdades de medicina do país, a imensa maioria não tem nenhuma disciplina voltada para ensinar os alunos a lidar com essa questão. Então, o fim da vida. O fim da vida. Então, o que acontece? Nós não somos educados enquanto crianças. Por exemplo, na escola, só para a gente ter uma ideia, todos os feriados aqui no Brasil agora, especificamente falando, são comemorados e celebrados na escola, ensino fundamental e médio, exceto 2 de novembro, que é o dia dos finados e o dia dos mortos. Por quê? Boa pergunta, por quê?
porque há um grande preconceito da sociedade ligado a esse tema. Mas não é questão, os professores... será que é preconceito ou é medo? Medo, ou é acho pavor, que a palavra... ou exatamente. Fala, pô, eu não quero morrer, então prefiro não ficar falando desse assunto, que senão atrai, né? Não tem essas coisas. Essa é uma bobagem, crença. eu tô falando que é uma bobagem, é óbvio que é uma bobagem. Mas assim, existe essa sensação que quanto mais eu falar nisso, parece que mais chance tem de acontecer comigo. O que não faz sentido, lógico. E acho que também é a questão... por que eu deveria celebrar? As pessoas talvez perguntem isso. Por que eu devo celebrar a morte? Ou falar dela, já que eu tô vivo? Porque ela... Não é essa a pergunta comum, talvez? Acho, mas é assim, porque ela faz parte da vida. E por que esse assunto é interdito? Por que não se pode discutir ele ou falar ele? Por que ele é proibido? Ele é inconveniente, talvez seja essa palavra. Porque ele Você faz está numa as festa, perguntas. fala, bom, pessoal, vamos aqui falar de morte, e não sei o que. As pessoas falam, porra, vamos falar de futebol. Porque a morte faz perguntas. E essas perguntas são incômodas. Uma delas é, existe vida após a morte ou não? O que acontece quando eu morro? Essa é uma. A outra é, na hora que eu tenho consciência da minha finitude, que eu acho que aí é o grande lance que eu vejo da morte, é como eu estou vivendo. Se eu sei que eu vou morrer, e eu não sei quando, porque a morte é imprevisível, eu posso estar aqui bem hoje e amanhã eu morri, né? Não existe nenhuma garantia, não tem ninguém confirma no cartório dizendo, dona Morte, a senhora só vem com 90 anos. É uma fantasia, mas existe uma fantasia que todo mundo trabalha. Qual é? Acreditamos que nós vamos viver até 90, pelo menos, né? Vamos morrer em casa, cercado da família, e de repente apagamos. Esse é o grande sonho. Eu digo que tudo hoje não é consumo na nossa sociedade, nós consumimos tudo. E nós também temos um sonho de consumo de morte. Esse é o sonho que todos nós acreditamos. Mas só que a estatística está aí para mostrar que nós não morremos desse jeito. Nós morremos de doenças crônicas degenerativas, doenças do coração, demências e outras coisas que levam tempo para a pessoa morrer. Vamos fechar à luz, então, da tua experiência, da tua experiência médica, né, como profissional, e da tua experiência como pessoa. Quem somos nós, seres humanos? Eu não posso fugir dos meus valores. Nem deve, por favor. Nem deve. A gente já falou isso várias vezes, falou antes, fora e tal. O que nos interessa, o que me interessa e que interessa as pessoas que ouvem o programa é saber o que você acha. E é isso que contribui para a gente montar esse mosaico de quem somos nós. Eu só queria fazer um pequeno adendo, assim. É que quando nós estamos trabalhando a questão da morte, do morrer, a gente pode dissertar, conversar, sem envolver necessariamente as minas crenças pessoais. Claro, e nós fizemos isso. E nós fizemos isso. Pra gente não pensar que eu estou fazendo proselitismo para um determinado tipo de pensamento. Só pra gente ficar bem registrado isso. Que a minha postura é bem... Eu tenho as minhas crenças pessoais e as minhas condutas enquanto pensador. Somos seres espirituais em evolução para atingirmos a perfeição, que é a felicidade, que nós todos almejamos. Acho que nós somos isso. Perfeitamente, Franklin. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.